E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série super legal sobre o El Niño, nós vamos falar sobre a importância de investir em manejo fisiológico em um ano desse, né, que rola esse fenômeno aí. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Márcio Domingues, que é consultor e pesquisador em fisiologia de plantas. Já é a segunda vez que ele está aqui com a gente no Sumicast. E o Henrico Assis, Bisão de Assis ou Assis de... Ah, não, Bisão Assis, né? Com o Henrique Assis, que é gerente em biorracionais na Sumitomo Chemical. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Sumicast. Vamos começar com o Henrico, né? Primeira vez no Henrico por aqui. E aí, Henrico, como é que tá? Como é que tá, Paulo? Tudo bom? Então, primeira vez, né, que eu tô aqui. Pô, só agradeço aí. Obrigado por me convidar, tá? Obrigado. Cara, um prazer estar aqui com vocês. Acho que além de ser uma excelente iniciativa, um excelente assunto para a gente conversar. Esse ano está todo mundo falando disso. A gente está com uma expectativa muito grande de saber como vai ser esse ano com relação ao El Niño. E, cara, tô aqui para agregar e para aprender também, né? Que a gente está com uma fera aí junto da gente para falar de fisiologia de planta, né? É isso aí, cara. E, o Márcio, como é que a gente estava fazendo as contas aqui, né, Márcio? Já faz quase 2 anos, cara, que você apareceu aqui no Sumicast. Que bom ter você de volta, cara. É isso aí, Paulo. Tá completando aí quase 2 anos, nem parece. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. É uma honra participar desse tipo de evento que você promove. Quer dizer que existe o interesse, não é, de se discutir esse assunto, um assunto tão grave, tão polêmico, tão importante para nós, na boca da safra aí que estamos iniciando, não é? Então, eu acho que temos muito a contribuir, muito a discutir, muita coisa para a gente evoluir ainda na fisiologia vegetal, e a partir dessas discussões é que se geram demandas, geram-se pesquisas, geram-se outras ações aí que são voltadas para a agricultura. Legal, cara. E nesses últimos 2 anos aí, teve alguma mudança substancial na vida, na sua história, ou tá do mesmo jeito, trabalhando pra caramba? Na verdade, trabalhando muito, na verdade, sempre aprimorando, né? Eu acredito que tenha adquirido muito conhecimento nesses últimos 2 anos, porque a fisiologia vegetal sempre é um desafio, não é? Nós estamos em constante aprendizado, principalmente nessa parte, não é, que nós somos cobrados precisamos explicar as respostas às plantas, né? O como que nós podemos fazer com que a planta produza mais, deixa essa planta um pouco menos preguiçosa, certo? Então, a gente evolui um pouco nos conceitos, descobre mais alguns caminhos aí de entendimento da fisiologia para realmente fazer planta. Vamos trabalhar, precisamos fazer essa planta trabalhar e produzir, não é? Não simplesmente perpetuar a espécie. A planta, na verdade, ela se reproduz para perpetuar a espécie. Ela não gasta energia à toa, certo? Então, ela precisa completar o seu ciclo. Quem quer mais saco de soja, saco de milho, fibra de algodão, somos nós. Então, nós é que temos que investir nesta planta. Então, eu acho que eu mudei um pouco esse conceito, sabe? O nosso foco tem que ser a planta. O foco do engenheiro agrônomo, o foco das empresas que trabalham com bioestímulo, certo? Com biorracionais, devem focar a planta. Né? A planta é o ator principal. Depois nós temos os atores secundários, que são as condições climáticas, que são as condições de solo ou edafoclimáticas, de uma forma geral. Mas o foco é planta, ok? Legal, muito bom. E aí, Henrico, primeira vez aqui no Sumicast, cara, conta um pouquinho aí da sua trajetória, cara, rapidamente, para a gente começar esse bate-papo aí. Vamos lá, foi a primeira vez que eu estou aqui, né? Não tenho tantos anos aí quanto o Márcio de mercado, estou 10 anos trabalhando como agrônomo, né? Já passei por diversas áreas, pode-se dizer assim, aí já passei por pesquisa, passei por desenvolvimento, marketing, passei por vendas e estou como gerente de biorracionais agora na Sumitomo. Nesse meio tempo aí, eu fiz o meu mestrado, né? Com parte de produção vegetal, com foco em entomologia e tem tudo a ver com o assunto clima, né? Sim. Então, sempre clima a gente observou aí em todos os sentidos da parte de entomologia e agora na fisiologia de planta acho que é mais do que necessário entender um pouco do clima
E eu gostei do que o Márcio falou, né? A gente fica pensando muito no clima, mas, cara, não está na nossa mão. Acho que a gente tem que olhar para a planta como uma coisa que a gente consegue trabalhar. E aí o manejo fisiológico entra como uma luva nisso, né? A gente consegue trabalhar perfeitamente com as ferramentas que a gente tem hoje. É isso aí, cara. E até um pouco disso, né, para a gente começar aqui a nossa resenha, né? Porque assim, a gente tem feito esses episódios voltados para esse ano, né? Que tem esse fenômeno que está acontecendo, que é o El Niño, e ficou muito, tem ficado claro cada vez mais que a gente tem que estar preparado para as intempéries, né? O produtor tem que estar preparado para essas intempéries, porque, né, elas acontecem, é cíclico, né? E como eu comentei lá no início, a ideia é a gente falar da importância, né, de se fazer um bom manejo fisiológico em anos aí como que a gente está vivendo agora. Nesse sentido, direcionar um pouco para o Márcio, como que o manejo hormonal ele pode ajudar na cultura da soja, em específico, num ano como esse de El Niño, professor? Paulo, como eu falei, o nosso foco tem que ser a planta, certo? Então, todo fator climático, todos os estresses climáticos, aí, inclusive intensificado pelo El Niño, sempre vão interferir na fisiologia da planta. De que forma? Primeiramente, num desbalanço hormonal, tá? Então, todo organismo vivo, isso nós não estamos falando só de planta, mas o foco nosso é planta, todo organismo vivo, ele é dependente desse balanço hormonal adequado. E nas plantas, o balanço hormonal adequado significa você ter uma maior concentração de citocininas, uma maior concentração de giberelinas, uma maior concentração de auxinas, e uma menor concentração de etileno e uma menor concentração de ácido abscísico. Então, eu considero que esses 3 hormônios aí, citocinina, giberelina e auxina, são os hormônios do bem. E o etileno, né, e o ácido abscísico são os hormônios do amadurecimento, são os hormônios da senescência, e a gente precisa deles lá no final do ciclo das culturas, pensando em culturas anuais, como o caso da soja, que nós estamos aí no início da safra da soja. Então, qualquer alteração climática vai ocorrer um desbalanço hormonal. Esse desbalanço hormonal, automaticamente, ele compromete todo o desenvolvimento vegetal, e isso reflete-se, obviamente, na produtividade, a redução significativa da produtividade. Então, nós já sabemos que o desbalanço hormonal é responsável por essa redução de produtividade. É porque o desbalanço hormonal ele vai atuar, também vai interferir num desbalanço ou um desbalanço enzimático, e isso vai interferir no desenvolvimento das plantas e redução do potencial produtivo, certo? Então, não é somente nesse ano. Esse ano, é claro, que a expectativa é de um ano mais difícil em termos de pressão de estresses climáticos, certo? Há uma pressão muito maior, ou pelo menos uma expectativa, né? E que, na verdade, o clima já vinha avisando isso ao longo do ano no hemisfério norte. Então, os americanos já passaram por isso esse ano. Uma safra, uma seca muito intensa, temperaturas extremas, certo? Chuvas muito localizadas, nada, né, muito bem distribuídas ao longo do ano, e isso vai começar a acontecer aqui, né? Nós estamos agora em outubro de 2023, então nós estamos tendo aqui uma instabilidade climática muito grande, porque São Paulo está chovendo bastante, Paraná chovendo bastante, passa daqui, Minas Gerais não está chovendo nada, a previsão é de voltar chuvas em novembro somente, Mato Grosso, chuvas muito esparsas. Então, tá uma complexidade muito grande em termos de clima. E aí é que eu falo, nós temos que focar na planta. O nosso foco é planta, precisamos manejar essa planta. De novo, a planta ela quer sobreviver, nós queremos fazer com que ela produza mais. Isso aí. Do ponto de vista aí, o que você tem visto, Henrico, nessa questão, cara, do El Niño, como que você tem analisado aí junto com a turma? Paulo, é o ano de preocupação, né? A gente viveu aí 2 anos de laninha, seca de um lado, do outro lado muita chuva. E aqui no Mato Grosso do Sul, eu fico aqui em Campo Grande, né? A gente viveu os 2 lados da moeda, né? Uma parte norte com muita água, uma parte sul com uma seca muito, muito parecida com o Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente começou a observar, e se a gente pôde levar alguma coisa positiva disso, que o manejo hormonal dentro das plantas, ele respondia
independentemente do clima, entendeu? Obviamente que não é a resposta que a gente queria, né? Mas a gente obteve alguma resposta positiva dentro desses manejos, né? E, cara, eu acho que o Márcio falou muito bem aí, os principais hormônios, os hormônios do bem, eu gosto muito dessa frase dele, né? Os hormônios que ajudam a planta aí. A gente tem que entender também na lavoura o que a gente quer extrair dela, né? Qual que é a resposta que a gente quer dela e até onde vai essa resposta. E aí a utilização desses hormônios vão poder trazer isso para a gente, né? É igual eu falei, cara, o clima, cada ano é um ano, vamos escutar que toda época em agosto, setembro ali, fala, esse ano vai ser difícil, né? O Márcio vai saber que ele deve escutar muito isso também. Então, esse ano é um ano difícil, esse ano vai ser complicado. Todo ano é complicado, né? E a gente tem que entender, cara, como é que a gente vai trabalhar? O que a gente espera da planta, tá? O clima é essa caixinha de surpresa, né? Pode ser que venha uma seca, pode ser que venha muita água, mas o que esperar disso, né? Então, vamos fazer o nosso papel. Acho que não tem como a gente não querer produzir mais e mais todo ano, né? E o manejo fisiológico vem, acho que dentro dessa linha, né? Trabalhar com as respostas que nós queremos. Sim. E ô Rico, você falou de uma coisa aí muito interessante, né? Porque para cada situação a gente quer algo diferente, né, da planta ali. E o que a gente tem visto aqui, assim, em qualquer situação adversa, né, como é o caso que a gente tem vivido e entendido as diferentes regiões, as plantas, em geral, tendem a não alcançar aquele potencial produtivo que elas têm, né? Mas do ponto de vista técnico, assim, pensando no caso da soja aí, o que a gente pode fazer aí, Márcio, Henrique, vocês ficam à vontade para falar, o que a gente pode fazer em cada uma das fases que podem minimizar as perdas produtivas, né? Em cada uma daquelas fases, o que a gente pode fazer, que ação a gente pode tomar para tentar ao máximo diminuir as perdas do potencial produtivo, assim? Paulo, eu vejo o seguinte, né? A cultura da soja é uma cultura de ciclo muito rápido, se nós considerarmos outras culturas. Então, nós temos aí uma planta que vai ter uma atividade fisiológica em praticamente 100 dias, certo? Então, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de criar um manejo ao longo desses 100 dias. Nós temos aí variações em função das variedades e tudo mais, mas se nós pensarmos, estudarmos a planta de soja, né, Glycine Max, ela trabalha durante 100 dias, que é o período de fotossíntese dela. É o período que ela vai construir a sua produtividade, certo? Desde o período que ela emergiu do solo, ok? Até o período dela entrar em senescência. Então, nós temos 100 dias. Dentro desses 100 dias, que é muito rápido, certo? Que é muito rápido, nós temos que promover alguma condição, um manejo fisiológico para que ela trabalhe, para que ela produza, para que ela faça fotossíntese, certo? Para que ela produza fotoassimilados, produza açúcares, produza carboidratos. É isso que vai encher grão de soja, certo? Então, é possível, didaticamente, que a gente separe isso em algumas fases, mas, de uma forma geral, é o todo que é muito mais importante, que vai reverter isso em sacos de soja. Então, se eu quero 50, 60, 70, 80, 90 sacos de soja, 100 sacos de soja lá no final, o que eu deveria ou devo estar realizando ao longo desses 100 dias? Fazendo com que a planta produza. Ela é que é responsável por reverter toda a energia solar que ela vai estar absorvendo, a água e o balanço hormonal é que vai promover essa conversão energética para sacos de soja. A base inicia-se pelo enraizamento. Não tem como fugir do enraizamento. A raiz é a base de tudo. Então, uma planta ela tem que ter um embasamento. Quem promove crescimento radicular são as auxinas, certo? A partir do momento que uma planta ela tem um bom crescimento radicular, ela vai produzir o quê? Citocininas. As citocininas produzidas no sistema radicular é que vão ser importantes para promover o crescimento da planta de uma forma geral, o engalhamento de uma planta também, certo? Então, toda planta que engalha, todo vegetal que engalha, esse efeito fisiológico de engalhamento, de brotação lateral, é atribuído ao hormônio citocinina. Então, se uma planta está estressada, numa condição de estresse, a pressão de estresse aí no caso do El Niño ou outras condições, o que vai acontecer? Essa planta vai enraizar menos, então ela vai produzir menos citocinina. Aí é que entra o nosso manejo. Então, por que não adicionar citocinina nessa planta para a gente tentar, novamente, fazer um equilíbrio,
certo? Fazer uma reposição hormonal nessa planta, porque o estresse vai desequilibrar tudo isso. E aí entra a gente, porque ela por si só, ela não está em condições de estar produzindo citocinina numa grande quantidade, não é? Então aí que entra o manejo hormonal. A mesma coisa vai acontecer com quem? Com a giberelina. Também faz parte do balanço hormonal. Então, se uma planta ela não tem partes jovens, ela não vai produzir giberelina também. Então, no momento adequado, que a gente fala que é o momento do florescimento, há uma demanda muito grande de giberelina. Caso essa planta esteja sob estresse, ela não vai estar produzindo. De novo, aí entra o nosso manejo, a nossa mão, certo? Fazendo essa correção, essa reposição hormonal. Então, eu vejo que isso inicia-se no processo, né, da germinação da semente, a partir do que eu coloco essa semente, o desenvolvimento vegetativo, que é dependente desse balanço hormonal, focado mais em citocinina, porque a planta precisa engalhar, e outros efeitos que talvez a gente vá discutir aqui também, da citocinina. Eu considero a citocinina como o principal hormônio, ele é o ator principal dentro do desenvolvimento vegetativo. Por quê? Porque a citocinina ela tem uma multiplicidade de efeito muito grande na planta, certo? Muito mais do que a auxina e muito mais do que a giberelina. Não menos importante ou mais importante, mas a multiplicidade. O que ela traz de benefícios para uma planta é muito elevado, certo? Em relação aos outros hormônios. Então, o período vegetativo é fundamental que a planta tenha essa reposição, porque numa condição de estresse ela não vai produzir. Depois nós passamos para a fase reprodutiva, que também é uma fase extremamente decisiva. Abortamento. Toda a questão de abortamento de flor, abortamento de canivetinho da soja, abortamento de vagem, ele está muito relacionado ao desbalanço hormonal também. Então, há necessidade de se repor, de se estabelecer esse manejo para que a gente estimule a planta a fixar mais estruturas reprodutivas. E isso, obviamente, vai reverter em produtividade. Cara, e eu acho que até, Henrique, você trazer uma visão aí também interessante, porque, assim, pelo que eu entendi aqui, Márcio, você me corrija se eu estiver errado, tá? Eu posso estar errado. É bem provável que eu esteja. Mas o que eu entendi é que, assim, a gente... todas essas fases, elas são importantes. Por exemplo, se a gente pegar na fase vegetativa, a gente está, vamos dizer assim, formando toda aquela estrutura da planta, aquela arquitetura que é importante para ela aproveitar o máximo possível, né? Exatamente. E aí depois esse estímulo de não perder as estruturas reprodutivas, né, cara? Porque, assim, em períodos como esse que a gente está vivendo, é bem provável que a gente vai ter veranicos ali mais para frente, que vai, né, de alguma maneira desbalancear a planta, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Exatamente. Você prepara a planta para que ela tenha toda essa questão de arquitetura, não é? De aproveitamento de luminosidade. Então, à medida que você abre mais essa planta, que ela tenha mais brotação lateral, não é? Na soja, a soja ela tem uma vantagem que nós não precisamos estimular ela a florescer. Então, a condição climática já favorece o seu florescimento, né? Então, eu tenho que criar pontos, né? Os nós, né? Os nós reprodutivos. Então, quanto maior o número de nós reprodutivos, maior vai ser o número de flores. Sim. Então, esse é um dos papéis que a gente pensa na fase vegetativa. E depois fixar todas essas estruturas. Veja, porque a planta ela não precisa fixar tudo isso para perpetuar a espécie. Nós precisamos que ela incremente isso para que a gente aumente a produtividade. Legal. E aí, Henrique? E você vê que negócio que legal que você falou, né, Paulo? Tipo assim, a gente tem o estágio correto para fazer a aplicação do hormônio correto para ter o nosso resultado, né? Então, acho que é muito interessante a gente falar isso aí, porque, assim, a gente está no vegetativo, nós estamos falando de um hormônio para que engane mais, entendeu? A gente passa para o reprodutivo, nós estamos falando de outro hormônio, né? Então, é bom que a gente tenha essa ideia, essa diferenciação de quando fazer a melhor aplicação, quando entrar com o hormônio, fazer adaptações também que são necessárias. Então, às vezes, você vai precisar uma planta que cresça mais, talvez seja uma giberelina para que ela cresça, aí você vai precisar de um engalhamento maior, a gente não tem como abrir mão de uma citocinina, né? E a gente vai ter condições aí até de planta vegetando mais, então talvez tenha que entrar um pouco mais de citocinina. Essas adaptações a gente tem que estar muito ciente de que é necessário fazer de área para área, né? Não dá para você fazer uma receita de bolo, né? E é muito o que o professor Márcio falou, né, o Henrico? Tem que estar lá no campo, tem que entender o que a planta está dizendo para a gente para agir da melhor maneira possível dentro daquela situação que está ali, né?
Claro, com certeza. Paulo. Nós precisamos fazer a leitura das plantas, né? Então, esse equilíbrio que a gente vai tenta criar, estamos aprimorando, né? Por isso que eu digo que a gente sempre está num constante aprendizado. Nós estamos aprimorando cada vez mais isso. O Henrique falou, eu vou, na verdade, só intensificar um pouco a fala dele, da importância da citocinina. A citocinina fala-se muito nessa questão de eu preciso engalhar mais a planta da soja, mas a citocinina ela tem um papel fundamental, por exemplo, na abertura estomática, certo? Então já tem trabalhos científicos super recentes, aí de 2022, 2021 e 2022, que já relata o efeito da citocinina na abertura de estômago. Enquanto o ácido abscísico, que é o hormônio do estresse, ele estimula o fechamento estomático. Fechando o estômago, você vai ter menor absorção do CO2 e menor taxa fotossintética, menor produção de fotoassimilados. A citocinina, em contrapartida, ela meio que briga, ela é antagônica ao ácido abscísico. Ou seja, quando uma planta ela tem uma concentração maior de citocinina, ela também favorece a abertura estomática. Então, eu gosto de sempre a gente quantificar isso. Vamos pensar que uma planta de soja ela fique com os estômagos abertos 15 minutos por dia, ou 30 minutos, só para a gente fazer um cálculo arredondado, é muito mais do que isso, tá? Então, se ela ficar 30 minutos com o estômago mais aberto ao longo do dia, um estômago mais bem regulado, não totalmente aberto para perder excesso de água, mas não ficar oscilando em abertura e fechamento. Então, se a gente fizer esse cálculo, 30 minutos por dia, considerando 100 dias de atividade fisiológica, eu tenho praticamente 50 horas a mais essa planta trabalhando, essa planta fazendo mais fotossíntese. Então, 50 horas a mais é muito significativo nós pensarmos num todo, sendo um fator, né? Então, um único fator contribuindo diretamente para aumentar a produtividade. Então, é nesse sentido que a gente precisa cada vez mais entender o que está acontecendo com a planta. Né? Então, em 100 dias ela trabalhar mais 30 minutos, ela vai estar fechando com 50 horas a mais, trabalhando de uma eficiência fotossintética maior. Outro aspecto, uma planta muito mais equilibrada em termos de citocinina, ela também estimula a maior nodulação da soja. Então, existe uma correlação positiva da bactéria do Bradyrhizobium, do risóbio do inoculante, com a citocinina. Uma planta que tem um teor maior de citocinina tem um estabelecimento maior de nódulos, certo? Na planta. Além de outros benefícios que a gente já conhece muito mais, que é a questão de preservar a clorofila, estimular e preservar a clorofila, estimular a produção de clorofila e preservar a clorofila, estimular e preservar a produção de cloroplasto, certo? Que é a organela onde acontece todo o processo fotossintético. Então, a citocinina, ela acaba sendo um hormônio-chave na produção agrícola, certo? Ela é considerada um hormônio-chave na produção agrícola, tá? Então, é muito disso. Outro aspecto, ela também estimula a maior produção das enzimas nitrato redutrase e nitrogenase, que convertem a necessidade da conversão do N atmosférico, que passa pelo Bradyrhizobium e se converte em nitrogênio assimilável pela planta. Quem faz isso é essa enzima. Então, há um estímulo de maior produção dessas enzimas através da citocinina também. Pô, professor, mas ela faz tudo? Não é isso, mas a gente está entendendo a importância de se ter o balanço hormonal sendo suportado por citocinina, certo? E não é só nos seres humanos que o balanço hormonal é importante. Na planta é muito mais, porque ela não consegue sair do sol e ir para a sombra. Ela não consegue sair de lá e beber água. Então é mais um motivo para a gente levar esse manejo até ela. Nós precisamos criar cada vez mais, né? Estabelecer esse manejo fisiológico para realmente a gente conseguir fazer com que a planta evolua em expressar o seu potencial produtivo. Tá certo? Você ia comentar alguma coisa, Henrique? Não, eu acho que é nessa linha que o Márcio disse. E eu acho que outra coisa também legal, que a gente tem que falar assim, nós estamos dando... O hormônio ele serve para dar um sinal para a planta, né? Ele não vai substituir uma fertilidade boa, não vai substituir uma adubação. A gente não está falando aqui que você tem que não manejar para fungicida, herbicidas, tudo isso tem que ser, inseticidas, tudo isso tem que ser feito com excelência, né? Só que uma coisa que eu acho que é uma vantagem do hormônio, a gente está dando um sinal para a planta, ela está entendendo o que ela tem que fazer,
e a gente está fugindo um pouco daquele de estressar a planta. E isso é bacana, porque quando você às vezes faz uma aplicação, cara, vem uma seca de algum produto que seja para travar a planta ou para dar um sinal a ela, às vezes vem uma seca, cara, você tem um efeito oposto, um efeito contrário daquilo que você queria, e aí você tem você prejudica ainda mais a sua produtividade. No caso do hormônio, você não tem isso, né? Você está dando um sinal para a planta, ela vai, dentro da resposta dela de clima, ter uma resposta maior ou menor, mas ele está entendendo o que ela vai precisar fazer, porque a gente está complementando e mexendo no balanço hormonal. Então, isso, para mim, que é um gap muito importante que a gente precisa observar quando está falando de manejo hormonal na planta. A gente foge um pouco desses estresses. Né? Sim. Henrico, eu concordo, assim, embaixo, essa questão da base. Então, a base é fundamental. Né? Não há possibilidade de a gente abandonar a água, abandonar os nutrientes, fungicidas e inseticidas. Mas pelo contrário. Só que se você tem tudo isso, e aí você tem o efeito climático, né, os estresses abióticos contra, de nada disso adianta. Porque você vai inserir o quê? Um desbalanço hormonal. Tá? Então, tudo isso, tá, é importante, porém, você não vai conseguir atingir, muitas vezes, uma produtividade em condições aí adversas. Por quê? Porque o clima ele vai causar na planta esse desbalanço hormonal. E aí a planta começa a entender que ela só precisa sobreviver, certo? E perpetuar a espécie, e não mais produzir. Então, é aí que é o diferencial. Então, eu acredito, isso até por históricos de acompanhamento das culturas, que num ano que a gente tem esses eventos, o manejo fisiológico, ele é muito mais obrigatório, certo? Muito mais obrigatório, porque aí a gente vai conseguir interferir muito mais na planta. Né? Interferindo muito mais na planta de forma positiva e fazendo com que ela expresse o seu potencial produtivo. Outro aspecto importante é o efeito preventivo. Então, é importante que a gente sempre trabalhe de forma preventiva. Eu volto nos 100 dias. Então, nós temos só 100 dias para fazer essa planta a expressar o seu potencial produtivo. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, não deixe para amanhã. Não é? Então, olha, esse é o momento da gente trabalhar com a citocinina, que é o momento da divisão celular, é o momento da diferenciação celular, que é lá na fase vegetativa, em V3, não é? V4, por ali, é onde é o pico máximo de diferenciação, divisão celular e diferenciação celular. E quem é que comanda divisão e diferenciação celular? Citocinina. Porque citocinese vem de citocinina, que é a divisão celular. Então, há uma demanda muito grande desse tipo de hormônio nessas fases. Então, se eu esperar acontecer algum estresse, não, agora eu vou fazer a aplicação, vou fazer uma reposição hormonal, não, isso não vai acontecer, porque não tem efeito reverso, certo? Se o período de diferenciação celular, divisão e diferenciação já ocorreu, de nada adianta eu passar 5, 10, 15, 20 dias e fazer isso, porque 20 dias em 100 dias é 20%, já foi, certo? Exatamente. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é em termos de dias, ou horas, inclusive. Não é? Então, eu tô muito inclinado a pensar muito mais em horas, em momentos aí, do que você considerar dias ou semanas. Eu faço daqui uma semana, daqui 15 dias é muito tempo, né, dentro de um ciclo como um todo. Então, esse manejo ele é fundamental. Tá? Quando a gente fala do reprodutivo, a giberelina é um dos hormônios chaves na fase reprodutiva. Isso, os vários trabalhos, os artigos científicos demonstram isso. Não é? A demanda que existe das estruturas florais para a giberelina. Por quê? Porque ela faz parte do alongamento. O alongamento das pétalas da flor, das sépalas, do ovário. E o ovário vai originar o quê? O ovário vai originar o fruto. Quem é o fruto? É a vagem. Então, a vagem da soja é um fruto e dentro dele tem semente. Então, nós precisamos alongar o ovário, nós precisamos alongar o fruto, que é a vagem, que é o canivetinho, e nós precisamos alongar a semente. E depois encher essa semente. Certo? Então, tudo tem que estar andando de uma forma muito, muito conectada. Nada adianta eu também estimular o alongamento celular, não é? Estimular, olha, célula da semente, cresça. Aí eu vou encher do quê? Eu preciso encher de fotoassimilados. Essa planta ela precisa continuar trabalhando, ou que veio trabalhando na fase vegetativa, veio fazendo fotossíntese, veio de uma forma muito equilibrada, e aí eu vou conseguir ter reservas, essa planta vai ter reservas para encher essas estruturas reprodutivas, certo? Sim, sim.
E a gente falando de coisas interligadas aí, né, professor? A gente falou agora bastante da cultura da soja, mas logo em seguida a gente tem aí a segunda safra de milho, né? Que praticamente em toda a área produtiva do Brasil, especial aí, Cerrado, Norte, né? Região Sudeste, Sul também, algumas regiões, a gente tem a segunda safra, né? Nesse aspecto, pensando que tudo que a gente ouviu falar aqui do clima, né, de El Niño e tal, o finalzinho ali da safra que pega, né, o início da segunda safra, é um período relativamente crítico em algumas regiões, né? Como que o manejo fisiológico, nesse sentido, pode ajudar nesse contexto da segunda safra de milho? A segunda safra é quase que uma batata quente, né? A gente precisa se livrar, colocar o milho no chão, né? A semente no chão, o mais rápido possível. É uma briga. Uma corrida, né? Uma correria maluca, né? Uma corrida maluca. Eu preciso colocar, porque a cada dia, você vê que interessante, no milho a gente já pensa em dias, né? A cada dia que eu coloco o milho, né? Antes eu tenho um ganho lá na frente, porque a chance de ter, né, de cessarem as chuvas é muito maior, né? Então a briga é muito maior, então a preocupação é muito maior, é muito interessante isso. E o milho é uma cultura, veja, que a gente precisa investir muito na fase vegetativa, não é? E nas fases iniciais. Então a gente sabe muito bem disso. Uma planta muito bem desenvolvida no início, nós estamos falando isso de V2, V3, V4, no máximo V5. O vigor dessa planta nessas fases é que me reverte numa qualidade e tamanho de espigas lá na fase reprodutiva. Então, se eu quero aumentar o tamanho de uma espiga lá na fase reprodutiva, não é lá que eu vou tentar fazer algum tipo de manejo. É agora, na fase V3, V4, no máximo V5. E quem que está trabalhando nisso? De novo, alongamento celular. Porque a giberelina ela faz alongamento de célula jovem. Então, quando a gente pega um milho, né, uma planta de milho, em V3, ali V4, o que ela tem? Somente célula jovem. Então, se eu estiver entrando com uma giberelina, essa giberelina ela vai promover o alongamento da folha, das células da folha. Então, você vai ter folhas mais largas, folhas mais bem desenvolvidas. Você vai ter o alongamento do caule. Então, o diâmetro de caule dessas plantas geralmente é maior. E isso vai reverter no quê? Uma planta mais vigorosa e que vai me reverter num tamanho de espiga maior, porque ali está acontecendo a diferenciação. E o alongamento celular da espiga é ali que acontece, não é lá na frente. Entendeu? Lá na frente a espiga vai aparecer para a gente, mas ali ela já está surgindo, nessa diferenciação celular, no máximo em V5. Então, tudo que eu concentrar minhas energias, certo? De manejo fisiológico nessa fase, e a giberelina ela responde muito também, a citocina não ficaria para trás, mas a giberelina responde muito, certo? E vai me reverter, então, em maior condição de produção. Não esquecendo que a giberelina também é responsável por alongamento de célula de raiz, certo? Então, alongamento é giberelina, tá? Então, crescimento de raiz é auxina, estímulo de formação de raiz, mas alongamento de raiz é também a giberelina. Então, não fica para trás, certo? Esse manejo. Apesar de ser uma planta, o milho é uma planta C4, uma planta muito mais simples de cultivar, não quer dizer que ela não demande investimentos em termos de fisiologia para ela expressar ainda mais o seu potencial produtivo. E esse é um ponto. Se eu consigo trabalhar nesse manejo na fase vegetativa, certo? Que ainda tem água naquele momento, eu estou criando uma planta muito mais vigorosa. E essa planta muito mais vigorosa, ela tende, certo, a sofrer menos nas próximas quinzenas aí, certo? Após, caso venham alguns veranicos, né? As chuvas comecem a cessar, e aí essa planta ela consegue entregar mais lá no final. Sim, sim. Henrique, e assim, para vocês aí que estão na ponta, né, cara, é um negócio complexo, né? Você tem que estar sempre de olho nessas questões e a equipe tem que fazer o melhor posicionamento possível, né? A hora que chega lá na hora do vamos ver, né? Ô Paulo, para você ver, né? O Márcio foi falando da soja, entrou no milho e teve que uma coisa conectar na outra, né? Não Sim. tem como a gente desconectar no dia a dia do produtor, né? Então, cara, a gente criou aí vários programas para soja, para o milho, eu tenho soja mais, tem milho mais, que é pensando nisso aí, cara. A gente pensa na produtividade, mas pensa no pós também. Então, você tem uma aplicação de giberelina no milho, estou falando de produtividade, lógico, que é o que a gente olha no final,
Mas, cara, e essa palhada que fica, né? Então, o Márcio falou lá, cara, planta mais robusta, com maior foliar, maior caule, cara, essa palhada vai ficar na área, você vai ter o benefício ainda, sabe? Sim. Então, até volta um pouquinho para a soja, a gente falou de vegetativo, falou de reprodutivo, então, assim, estamos falando do hormônio certo na hora certa, então as coisas vão se encaixando, né? Você vai, vamos para a citocinina, você tem maior divisão celular, você diminui a dominância apical, você tem uma estruturação melhor de planta, essa planta tem mais nós, certo? E aí você vai ter uma caixa produtiva maior, precisamos reter essa caixa produtiva, a gente entra com uma gibberellina, entendeu? Que vai manter essa florada, que vai uniformizar ela, que vai ter também aí uma retenção de vales, aí você consegue ter uma produtividade maior, e aí você entra para o milho, onde você, além de ter uma produtividade maior com a gibberellina, ainda tem também essa questão de palhada. Então está sempre muito conectado, Paulo, a gente não consegue falar de uma coisa sem falar da outra, sabe? É um manejo, por isso a gente fala de manejo fisiológico, né? Que é um manejo onde a gente está olhando a fisiologia, mas tem tudo está conectado, né, cara? Eu só... no fim do dia eu ia falar assim, é o sistema de produção, né, cara? Tá tudo interligado, sim, não tem como, né? Sim, tá tudo interligado, Eu não sei se o Márcio concorda comigo, eu acho que um dos gargalos que a gente tem hoje é entender isso, sabe? Porque não dá pra gente olhar, cara, não é só você colheu a soja e que acabou, entendeu? Botamos milho, agora é outra situação. Não, é uma continuidade, né? A gente tem que dar continuidade em tudo isso. Então, cara, você começar a olhar o sistema de produção e não só a cultura em si, dos 100 dias de soja e a safrinha, cara, você vai começar a entender melhor o seu sistema de produção e aí essas intempéries que a gente tem todo ano vão cada vez menos influenciar no dia a dia da lavoura, tá? Concordo sim, Henrico. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais de uma forma global, certo, do que simplesmente, né, isolar culturas. Então, sim. É um manejo, ele tem que ser sustentável. Biomassa é fotossíntese, palhada é fotossíntese, certo? Então, quando você está trabalhando com gibberellina em palhada, em planta de milho, por exemplo, se você alongou a folha, você vai ter mais biomassa. E o que nós estamos mensurando, na verdade, do milho é grão. Mas, na verdade, foi um todo. Não é? Porque os hormônios eles são inespecíficos. O que quer dizer isso? Onde o hormônio cai, a gibberellina cai num tecido vegetal, ele vai alongar essa célula. Seja na folha, seja no caule, seja na raiz. Seja na flor, seja no ovário. Então, onde alcançar, ele vai alongar, porque ele é inespecífico. Então, a célula precisa estar jovem. Estando jovem, essa célula vai alongar. E a gibberellina tem esse papel, né, de alongamento celular. A citocinina, da mesma forma. A gente falou na soja lá, na fase vegetativa. Então, aonde ela cair, ela vai estar atuando. Só que ela tem alguns efeitos fisiológicos específicos, né, que não, nesse caso, não é tanto o alongamento. Uma outra questão também que passou desapercebido, que eu gostaria de estar comentando, na soja, é que quando você tem um manejo, né, adequado de citocinina, a citocinina aplicada na soja também estimula a produção de gibberellina endogenamente. Veja, então você está estimulando, você está criando um manejo, você está estabelecendo um manejo na planta, aplicando uma citocinina. Essa citocinina na planta, por si só, ela reconhece e estimula a produção de gibberellina. Então há um sinergismo aí muito interessante, né, da gibberellina com a citocinina, certo? Então, são trabalhos que foram publicados agora, em 2021, 2022 também, mostrando esse efeito. Então, se eu estou aplicando citocinina, você não está só tendo o efeito da citocinina, você está ganhando também o efeito da gibberellina, que a planta foi estimulada a produzir, tendo mais citocinina no sistema, né, rodando dentro da planta, ok? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, mas muito mais simples também de se entender. Ou seja, a partir do momento que nós comecemos a entender da importância do manejo hormonal e que a planta precisa manter esse balanço hormonal, certo? A gente fala, opa, tem alguma coisa aí que vai me contribuir para que isso seja revertido em produtividade. E trabalho científico aqui não falta, apesar que os trabalhos eles são pontuais, mas a gente está juntando muitos quebra-cabeças. Então, essa questão da sinergia, essa questão de todos esses efeitos, múltiplos efeitos da citocinina no crescimento da soja, certo? E também do efeito da gibberellina em todas as estruturas, células e órgãos das plantas,
tudo isso revertendo-se em produtividade. Tem um artigo que também foi publicado em 2022, é uma revisão somente de hormônios na cultura da soja. E esse trabalho está sendo assim muito, muito interessante, porque ele só concentrou as forças em explicar os efeitos dos hormônios na cultura da soja. Então, são praticamente 30, se não me engano, 30 ou 35 páginas de artigo específicos para a cultura da soja. Então, está nos dando muita base, trazendo muita informação para a gente interpretar todos esses efeitos que nós estamos tendo aí, os efeitos benéficos, não é, desses hormônios dentro do ciclo de produção da cultura da soja, mas também do milho, do algodão é a mesma coisa, é que a gente precisa ir aprimorando, né, cultura a cultura. O Henrique falou, é um sistema, é global, nós estamos falando de um produtor, não é? Então não é, nós vamos focar nos 100 dias, mas depois a gente começa a focar no milho, não é que você vai esquecer, se você começa a contar de novo, você começa a contar de novo, certo? Depois, vai entrar feijão, você vai começar a contar de novo, o que eu preciso fazer? Só que se a gente dividindo isso aí, considerando que são 100 dias, fica muito mais fácil para nós entendermos o que a planta precisa, certo? Em cada momento, tá? É muito interessante a gente começar a pensar um pouco mais dessa forma. E assim, Márcio, na citocinina a gente, cara, acho que a 6-benzoiladenina é a principal, a gente tem outros, mas acho que essa aqui traz os melhores resultados, né? Mas quando a gente fala de gibberelina, às vezes a gente está falando de gibberelina de maneira geral, mas a gente tem GA3, GA4, GA7, e que às vezes a gente pode optar, aí falando mais da soja, né? Optar por vir com uma GA4, GA7, que tem uma função, sei lá, uma bioatividade um pouco menor na planta. Henrico, nós temos a planta, né? Já foram descobertos, acho que mais de 130 gibberelinas. Existem dentro da planta mais de 130. A gente conhece muita GA3 pela sua efetividade, pela sua bioatividade. Então, se nós pegarmos os livros de fisiologia, né, não só os brasileiros, mas também os livros internacionais, eles mostram a superbioatividade da GA3, né? A gibberelina GA3. Mas a GA4, a GA7, elas também são conhecidas aí há muito tempo. Qual que é a vantagem também de se trabalhar com GA4 e GA7? A vantagem é que elas não causam esse super alongamento, né? Então vamos dizer que é uma gibberelina mais calma. Ela tem a sua bioatividade, mas não no foco em super alongamento. Porque se eu aplicar, por exemplo, o GA3 num pé de alface, esse alface ele cresce e alcança uns 2, 3 metros de altura. Isso está na literatura, está em qualquer livro de fisiologia, não é? E isso não acontece com GA4 e GA7. São gibberelinas um pouco mais calmas, vamos dizer, né? Um termo um pouco Haja mais... vontade de comer salada, né? Não, haja vontade de comer talo também, né? De algodão e também, né? O látex do algodão, que é amargo, né? Mas na soja, de novo, né? Essa gibberelina ela vai fazer o seu papel de alongamento um pouco mais calmo, vai fazer o papel de divisão celular, vai fazer o papel de manutenção da clorofila, porque a gibberelina tem esse papel, então está publicado na literatura, a gente sabe desses efeitos de manutenção da cor verde na planta. Cor verde é clorofila, clorofila é fotossíntese, fotossíntese, fotossimilado é saco de soja. É isso aí. Boa. Muito bom, hein, pessoal? Barbaridade, hein? Ó, a aula aí para nós, né, Henrique? Fala a verdade. Eu não esperava menos, né? Eu falei para você. Essa fera aí não vai aprender muito. É isso aí, cara. Pessoal, queria agradecer demais a participação aí de vocês aqui no Sumicast. Tenho certeza que quem está do outro lado aí aproveitou bastante, né? Assim, essa série do El Ninho tem sido muito legal, porque a gente tem trazido, né, fatos que estão acontecendo, né, agora. O El Ninho é algo que está acontecendo, mas os conceitos, eles são eternos, né? Assim, do ponto de vista de olhar para a planta, igual nós estamos comentando aqui. Então, se acontecer um El Ninho daqui 5 anos, né, e alguém escutar esses episódios, alguma coisa deve ter mudado, né, professor? Porque as coisas são dinâmicas aí na fisiologia, mas a base aí a gente está falando bastante aqui. Então, muito obrigado por vocês terem participado, colocado o conhecimento de vocês aqui, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço o convite, Paulo, agradeço o convite, Henrico, e sigo à disposição de vocês aí a qualquer momento para a gente conversar mais. Só nessa reflexão última sua aí, não é?
As coisas mudam, mas a citocinina sempre vai ser importante, a tiberelina sempre vai ser importante, a auxina vai ser importante. E o etileno, nós temos que fugir dele no florescimento, fugir dele na fase, não é? O estresse, ele vai fazer a planta produzir etileno. Nós temos que fugir desse etileno aí, ok? Isso aí. As bases, né, como nós comentamos lá no início, continuam, né, sempre sendo importantes, né? Sim, sempre. O Paulo, cara, obrigado, parabéns pelo trabalho do podcast que está fazendo. Agradeço demais dar a oportunidade para a gente aqui. Márcio, obrigado por aceitar o convite, de estar aqui com a gente, de poder conversar, trazer um pouquinho. Cara, a gente falou que ia passar rápido e passou mesmo, né? Já deu quase 1 hora ali, a gente nem... Se for botar todas as fotos que a gente queria falar aqui, ficou um monte faltando, né? Mas, cara, agradecer, eu espero trazer um pouco de informação do que a gente tem, tá? Até falando um pouco também da Sumitomo, a gente tem vários programas de manejo fisiológico, então soja mais, milho mais, cotton mais, cana mais, são lançamentos que nós temos aí para diferentes culturas. A gente falou hoje de soja e milho, né? Mas tem algodão, tem cana, tem feijão. Então, assim, dentro disso que a gente conversou hoje, cada cultura específica tem a sua necessidade. E a gente tem feito muito isso, cara, trazer a necessidade da cultura para os hormônios que a gente tem descoberto aí, que nós estamos trabalhando, né? E trazer possibilidades também. Falamos aqui da citocinina, né, da 6-benzenoadenina, mas, cara, quando a gente olha para o reprodutivo, GA3, GA4, GA7, assim, o que o produtor quer, o que ele está precisando, como é que está a área dele, a gente consegue trabalhar e trazer da melhor maneira possível. Então, eu deixo uma dica aí, produtor rural que quiser conhecer mais, procure o representante da Sumitomo, procure nossa equipe técnica aí, que nós vamos poder melhor atender e melhor recomendar para você, cara. E agradeço. Obrigado mais uma vez pela aula aí, Márcio. Foi... Eu agradeço, Henrique. Grande abraço. Valeu. E conta aí, professor, para quem quiser seguir o seu trabalho, onde a gente pode te encontrar, cara? Olha, eu tenho, né? Você pode me passar o meu LinkedIn, pode colocar meu WhatsApp aí à disposição, telefone, a gente sempre está né, disponível para tirar dúvidas, conversar sobre fisiologia, né, aprender também, né? A gente aprende muito com o produtor, aprende muito com os resultados. Esse ano vai ser um ano de aprendizado, vai ser um ano, né, de desafios, mas eu acredito que daqui 100 dias, como eu falei para você, depois que a gente colher essa soja, nós teremos aí grandes resultados, grandes respostas a partir do manejo fisiológico que serão estabelecidos na cultura da soja. Isso aí, muito bom. Henrico, para quem quiser seguir o seu trabalho, cara, onde a gente pode encontrar? Cara, estou principalmente aí no LinkedIn, né? A minha página profissional, Henrico Bizão de Assis. Mas quem quiser, eu não sou muito de postar nas outras redes sociais, mas Instagram, Facebook, vai estar Henrico Bizão de Assis, só digitar lá. É difícil achar um Henrico com H, né? Eu tenho certeza que o pessoal colocar Henrico com H vai encontrar meu nome lá, cara. É isso aí, cara. Muito bom, então. E para você aí que ouviu esse episódio, que eu conversei aqui com o Márcio e com o Henrico, tenho certeza que você viu o valor nele, afinal você está aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por @Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site da Sumitomo Chemical, www.sumitomochemical.com, e saiba muito mais aí sobre esses programas que o Henrique comentou, porque tem muita coisa boa lá e é só entrar em contato aí com alguém da Sumitomo Chemical para saber mais, tá certo? Pessoal, muito obrigado de novo. Eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Vai para a horta gigante lá, viu, professor? De repente... Né? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, cara. Valeu, pessoal.